Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro do ano de 2023. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Você sempre muito bem informado aqui na rádio número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. O presidente Lula presente Congresso promulga a PEC da reforma tributária. Estado publica decreto com regras de transição para o fim dos lixões em Goiás. Comércio varejista em Goiás deve movimentar 1,9 bilhão de reais até 24 de dezembro. Polícia prende suspeita de envenenar a mãe e o filho em Goiânia e descarta relação com doceria. Orçamento 2024, relatório prevê mais recursos para o fundo eleitoral e emendas e retira quase 30% do novo PAC. STF não vai pautar a descriminalização do aborto no primeiro semestre de 2024. Senado aprova MP que muda as regras de descontos do ICMS para aumentar a arrecadação federal. Polícia prende 6 por roubo de grãos em Tumbiara. Zé Mário Schreiner faz balanço do setor agropecuário em 2023 e traça prognóstico para o ano que vem. Saiba de todos os detalhes destas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda constitucional número 132 de 2023, que institui a reforma tributária. O presidente Lula e os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participaram da sessão. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Camilo Santana e Renan Filho também marcaram presença. A abertura da sessão foi marcada por embates entre parlamentares da base governista e de oposição. Deputados e senadores proferiram gritos de apoio e vaias contra o presidente Lula. O mandatário discursou de improviso e ressaltou a união entre parlamentares de diferentes espectros políticos para aprovar a reforma. Após a promulgação do texto, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, realizou um discurso e ressaltou o ato histórico e a importância da reforma após mais de 30 anos de discussão nas casas legislativas. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, autorizou a quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de mais 6 pessoas nesta quarta-feira a pedido da Polícia Federal. As informações são do jornal O Globo e o processo ocorre em sigilo. A decisão ocorre no âmbito do inquérito que apura desvios de recursos, propina e fraude em licitação de contratos entre os anos de 2017 e 2020. A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira mandados de busca e apreensão na Operação Sétimo Mandamento. O governo do Rio, aliás, pontuou em nota à imprensa que a ação da Polícia Federal não traz nenhum elemento novo na investigação. Enfatizou que Cláudio Castro afirma há anos que não há nada contra ele e chamou a delação que culminou nas investigações de algo criminoso. Castro ainda reafirmou que confia na justiça. Desenrola, governo estende prazo para a renegociação de dívidas. A matéria é de Virgínia Alves. Boas notícias para quem está em apuros financeiros. O Desenrola Brasil, programa do governo federal de renegociação de dívidas, anunciou que já beneficiou pessoas em mais de 5.500 municípios, quase a totalidade do país. Nesse mês de dezembro, há um movimento grande de pessoas aproveitando a renda extra de fim de ano e o 13º para quitarem suas dívidas à vista ou parcelado, com descontos de até 99%. Basta usar um celular ou computador para entrar no site desenrola.gov.br
informar seu CPF e escolher a melhor proposta. Uma oportunidade imperdível, segundo Ana Maria Neto, subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda. Então, os descontos, eles foram em média descontos de 83%, foram descontos muito expressivos. Algumas pessoas conseguem negociar dívidas 97% de desconto, mesmo aquelas pessoas que estão ali agora fazendo a matemática do fim de ano, né? Algumas pessoas que conseguiram aí um extra ou uma renda que chegou aí agora para o final do ano e que o comércio contrata mais, algum pagamento do 13º ou do adicional de férias, nesse momento em que as pessoas estão se programando, quitar as suas dívidas no final do ano de 2023 e para se programar como entrar em 2024 no ano sem dívida. Mais de 1.300.000 pessoas já usaram a plataforma do Desenrola para renegociar dívidas em apenas 4 minutos na média. São contas atrasadas de cartão de crédito, conta de luz, gás, água, telefone, internet, além de dívidas de lojas do varejo, escolas, entre outras. O Desenrola já transformou vidas. Um usuário que tinha 26 dívidas, somando R$55 mil, conseguiu reduzi-las para um único contrato de R$5 mil, pagando em 59 parcelas de R$137 por mês. Um outro caso muito comum foi de uma dívida de um pouco mais de R$800, transformada em um pagamento à vista de apenas R$10. Acesse agora mesmo desenrola.gov.br. Aproveite os melhores descontos do Brasil para dar um novo rumo às suas finanças. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. A edição desta quarta-feira do Diário Oficial traz o decreto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, que estabelece regras para o encerramento de cerca de 186 lixões em operação no estado. O programa Lixão Zero vai funcionar em 2 fases, uma de transição e outra definitiva. Na fase de transição, todos os municípios terão que adotar estratégias, medidas e ações no curto prazo em favor da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e da redução da quantidade de resíduos a serem aterrados. E essas ações serão fundamentais para encaminhar o encerramento dos lixões no máximo até agosto do ano que vem. A fase definitiva terá um componente inédito, que é o Estado assumindo a titularidade em parceria com os municípios para garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. As soluções a serem construídas nessa fase vão partir do modelo de regionalização do saneamento básico, cujas regras já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa pela Lei 182/2023. E o comércio varejista em Goiás deve movimentar 1,9 bilhões de reais até o dia 24 de dezembro. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás nesta quarta-feira. Segundo o sindicato, o número representa um crescimento de 8% nas vendas de Natal em relação ao mesmo período de 2022. Há um clima favorável para as vendas no Natal, é o que disse o presidente do Sindilojas, Cristiano Caixeta. Segundo ele, as lojas estão cheias, os estoques estão sendo repostos mais rapidamente e os consumidores estão indo às compras com a família para garantir que ninguém fique sem presente. Polícia prende mandantes do assassinato de pecuarista e quem traz os detalhes desse caso é Jaqueline Moura. A Polícia Civil prendeu os mandantes do assassinato do pecuarista Valdemar Ferreira Pimenta, de 74 anos, em São Miguel do Araguaia. Na operação disposta, realizada na última quarta-feira, foram cumpridos 14 mandados de buscas e 6 de prisão nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Tocantins e aqui em Goiás. Os pistoleiros, fazer a execução do crime. Tá? Os intermediários, eu posso dizer que o Raimundo Wellington, ele era o elo de ligação entre os mandantes e essa associação de pistolagem, Ele passava informações aos pistoleiros e auxiliava no planejamento do crime. O Marcelo Aboiador, ele recrutou esses pistoleiros e também dava o suporte financeiro e logístico a esses pistoleiros. Tem um outro intermediário que foi preso na cidade de Cariri, que ele também ajudou nessa engenharia financeira bolada pelo esquema para remunerar os pistoleiros. O crime aconteceu em junho deste ano. O pecuarista foi morto a tiros enquanto trafegava em seu veículo na BR-080. Segundo a polícia, o assassinato foi motivado pela disputa de terras na Ilha do Bananal.
A vítima, ela venceu essa disputa e, em razão disso, os mandantes, se sentindo contrariados, encomendaram a morte dela. Em agosto, a polícia prendeu 2 pistoleiros suspeitos de terem cometido o crime. Após identificarem o carro usado pelos atiradores, os policiais chegaram aos nomes dos 2 suspeitos, que seriam pistoleiros profissionais. A polícia tem 30 dias para concluir o inquérito. O inquérito ainda está em andamento, né? Agora que com os presos, a prisão é temporária de 30 dias, então o doutor Tales aí vai fazer os questionamentos aos envolvidos, né? E levantar mais informações, principalmente nos celulares da vítima, dos mandantes, né? Porque com o resgate das mensagens desses aparelhos celulares, provavelmente vamos ter um histórico aí que deu um panorama do que foi feito nesse crime. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49 agora. A FIFA divulgou nesta quarta-feira que o árbitro da final entre Fluminense e Manchester City será o mesmo que apitou as finais da última Copa do Mundo e da Liga dos Campeões. O polonês Simon Marciniak será o responsável por comandar a partida no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Ele esteve à frente da decisão entre Inter de Milão e Manchester City, na decisão da Champions League vencida pelo clube inglês. Ele também foi árbitro no jogão entre Argentina e França, na final da Copa do Mundo do Catar em 2022, quando Lionel Messi e companhia conquistaram o tri. E Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, disse nesta quarta-feira em participação em um programa de TV que pretende sentar com a diretoria do Flamengo para negociar por Gabigol. O atacante tem contrato com o time carioca até o fim de 2024 e negocia a renovação. Ele também falou de outras negociações. Questionado se o Corinthians tem capacidade financeira de bancar uma contratação como essa, o presidente eleito, que tomará posse no começo de janeiro, afirmou que sim. Mesmo assim, Augusto Melo reforçou que por enquanto não há nada avançado por Gabigol. Desde a semana passada, Augusto Melo tem repetido em todas as entrevistas que Gabigol é a cara do Corinthians. Mas dessa vez ele falou de conversar diretamente com o Flamengo. Só pediu que a torcida tenha paciência para aguardar os próximos passos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a apresentação do cadastro ambiental rural para fins de apuração da área tributável de imóvel rural. A mudança é feita no Código Florestal Brasileiro. O texto também retira da lei que trata sobre política nacional do meio ambiente a obrigatoriedade da utilização do ato declaratório ambiental para efeito de redução do valor a pagar do imposto sobre a propriedade territorial rural. O relator deputado Sérgio Souza apresentou o parecer pela constitucionalidade do projeto de lei 7.611/17 do Senado, de propostas que estavam apensadas e de substitutivos aprovados em comissões de mérito. No entanto, o último colegiado pelo qual a proposta passou antes de ser enviada à CCJ, a Comissão de Finanças e Tributação, entendeu que apenas o texto original não promovia impacto fiscal e aprovou o parecer pela inadequação financeira e orçamentária das outras propostas que serão arquivadas. O projeto pode agora seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que altera de tributação de incentivos subvenções concedidos por estados sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governos concedem esses incentivos a fim de manter empregos e empresas nos seus estados. As empresas não poderão mais pagar com o excedente despesas de custeio com os salários dos empregados como fazem hoje. Pelo texto, o valor que sobrar para as empresas por conta dos incentivos só vai ficar livre de impostos federais aqueles usados para investimentos. A medida é uma das grandes apostas da equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação.
A Fazenda previa um aumento de 35 bilhões de reais. Como o texto foi alterado pelos parlamentares, este valor pode ser reduzido. A medida provisória está em vigor desde a data da sua publicação em agosto, mas para virar lei em definitivo precisava receber o aval do Congresso. Agora vai para a sanção do presidente Lula. Atualmente, governos estaduais concedem benefícios de ICMS na tentativa de atrair empresas para seu território, que eleva a arrecadação dos anos seguintes, mesmo com desconto. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de uma multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência da JIF. A decisão vale até que a empresa analise mensagens apreendidas na operação spoofing. Essa operação da Polícia Federal, deflagrada em 2019, investiga a ação de hackers que vazaram conversas de autoridades como o juiz Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato. Toffoli atendeu a um pedido da defesa da JIF. A empresa alega que os diálogos mostram proximidade legal entre procuradores da Força Tarefa e os juízes responsáveis por analisar os processos da Lava Jato e indicam um uso ilegal de provas. A empresa busca repactuar este acordo. O acordo fechado com o Ministério Público Federal prevê o pagamento de 10,3 bilhões de reais, sendo que a empresa já pagou 2,9 bilhões de reais. A JIF já pede a correção dessa multa para 24 milhões ou no máximo 591 milhões. Para analisar as mensagens, a empresa vai decidir se vai requerer o cancelamento total da multa. Na decisão, Toffoli afirmou que a suspensão se justifica porque há dúvida se o acordo foi fechado pela empresa de forma voluntária. 7.9. Revisar benefícios fiscais pode viabilizar um acordo climático. Quem traz os detalhes dessa possibilidade é Diego Brião. Durante a COP28, realizada nos Emirados Árabes entre o final de novembro e início de dezembro, o Brasil reafirmou compromissos climáticos. Entre eles esteve a redução das emissões de gases do efeito estufa em 48% até o ano de 2025. Para alcançar esta e outras metas, revisar benefícios e incentivos fiscais é uma ação necessária, conforme alerta o Instituto Escolhas, que desenvolve estudos e análises sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Em um levantamento recente, a entidade destacou a necessidade de que seja revisto o apoio financeiro direcionado ao setor agropecuário, por exemplo. A gerente de portfólio do Instituto Escolhas, Jaqueline Ferreira, destaca a situação do ano de 2022. O estudo faz um levantamento sobre os recursos públicos destinados em 2022 em condições favorecidas para as atividades agropecuárias nos estados da Amazônia Legal e do Mato Piba. Esses estados são considerados fronteira agrícola, em que a área utilizada pela agropecuária vem aumentando ao longo dos anos. Só de financiamento dos fundos constitucionais e do BNDES, esses estados receberam 21 bilhões em 2022. Na maior parte dos estados da Amazônia Legal e do Mato Piba analisados, a agropecuária é o principal setor que recebe recursos dos fundos constitucionais. A gerente do Instituto Escolhas também ressalta a importância de ações direcionadas para combater o desmatamento. O aumento da produção, quando ocorre via incorporação de novas áreas ao invés da recuperação de áreas que já foram degradadas, significa pressão sobre a floresta. O desmatamento, nossa principal fonte de emissão de gás de efeito estufa, libera novas áreas no mercado de terras que são incorporadas e usadas pela agropecuária. O investimento em zerar o desmatamento precisa estar junto, associado ao desinvestimento no desmatamento. O Estado brasileiro é um dos principais apoiadores do setor agropecuário. Recursos públicos são destinados ao setor sem o controle eficaz do cumprimento da legislação ambiental, sem o monitoramento do uso do recurso. Ainda conforme destaca Jaqueline Ferreira, a expansão agropecuária na Amazônia Legal tem se dado a partir da criação de gado e do desenvolvimento de monoculturas em especial, que são voltadas para a produção de commodities e pouco comprometidas com boas práticas de produção e comercialização. A especialista também sustenta que o cumprimento das metas brasileiras para o desafio da mudança do clima exige uma série de novos compromissos, incluindo a garantia de mais recursos, o chamado financiamento climático, para promover um modelo de produção agrícola mais sustentável. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h12 e 6 suspeitos de roubo de carga foram presos durante a ação policial nesta quarta-feira. As prisões ocorreram durante a terceira fase, Operação Soja Segura, deflagrada pela Polícia Civil em Tumbiara, na região sul de Goiás. Os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão de investigados envolvidos em várias etapas do roubo das cargas e também dos caminhões e carretas. A região de Tumbiara é alvo dos bandidos em virtude da alta demanda logística para escoamento dos grãos produzidos no estado. As 3 fases da operação já levaram à prisão de 12 pessoas. Na primeira fase, a Polícia Civil prendeu 5 envolvidos em roubos de cargas em Goiás. Na segunda fase, a Polícia Civil prendeu 6 suspeitos de integrarem a associação criminosa e foram acusados de participarem do roubo de 2 caminhões carregados de soja, cada um com 50 toneladas de carga. As cargas eram avaliadas em um valor aproximadamente de R$300 mil, fora o valor dos caminhões e reboques subtraídos. A Polícia Civil prendeu Amanda Partata, investigada pela morte por envenenamento de Leonardo Pereira Alves, 58 anos, e Luzia Tereza Alves, de 86 anos, mãe e filho, no último domingo em Goiânia. A investigação descartou a possibilidade do homicídio ter relação com a produção de doces de uma famosa confeitaria da capital, a Perdomo Doces ou Mariana Perdomo. A polícia vai detalhar o caso em coletiva ainda hoje. A mulher seria ex-nora de Leonardo. Porém, uma fonte informou que o envenenamento que teria causado a morte das 2 pessoas foi por meio de um suco. Já na terça-feira, a corporação tinha descartado o envolvimento da doceria Perdomo Doces no óbito do homem e de sua mãe por uma suposta intoxicação alimentar. Em carta publicada na segunda-feira, a família destacou que ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Ainda no documento é narrado que, mesmo se for a comida, ainda existiria uma gama gigante de possibilidades que pode ter acontecido. Pesquisa do Procon mostra que variação de produtos para presente de Natal tem variação de preços de até quase 250%. Vamos conferir os detalhes com a Jaqueline Moura. A melhor época do ano chegou e junto com ela os pedidos de presentes para o Papai Noel. E olha que a criançada capricha na hora de escolher. A Laila já ganhou vários presentes, mas ainda tem um pedido especial. O papai que lute. Uma mochila que eu queria. Foi-se o tempo que nesta época do ano os papais e mamães saíam das lojas com sacolas de presentes. Com a oscilação de preços dos últimos meses, é preciso ter cautela na hora das compras. Uma pesquisa realizada pelo Procon mostra que a variação de preço de alguns produtos pode chegar a quase 250%. A bola de futebol, por exemplo, teve uma variação de 230,39%. Algumas bonecas registraram variação de até 177,68%. Mas o destaque ficou para as bicicletas, que podem ser encontradas até 3 vezes mais caras. Quem tem aí a intenção de dar uma bicicleta de presente para sua criança, é importante pesquisar, né? Porque essa variação aí com o menor preço a 199, a outra a 649. Então chega aí uma variação bastante considerável. O Técio pediu 2 presentes para o Papai Noel, mas a vovó explicou que o bolso só tem condições para comprar um e ainda vai ter que pechinchar. Vamos tentar, vai ver o que eu faço. Se eu compro o sapato que ele quer ou então esse videogame, né? Mas eu acho que mais vai pro sapato mesmo. Em contrapartida, algumas opções de presentes para os adultos estão com preços menores que o ano passado. Um destaque para os smartphones, que teve uma menor variação de 0,10%. Caixas de som teve variação de 5,83%, seguido de perfumes, com menor variação de até 11,41%. Mesmo com a pesquisa à disposição do consumidor, o Procon deixa um alerta. Sempre antes de comprar, pesquisar esse produto que vai adquirir e quando for adquirir, se for por loja física ou online, ficar atento, né? A loja física, questões de troca. Lembrando que a compra online tem 7 dias, né? O consumidor tem 7 dias para devolver esse produto. Caso ficar atento muito também no questão de pagamento, foi efetuar um pagamento por Pix, o cartão, sempre conferir com
com o vendedor, se realmente aqueles dados que está aparecendo ali na hora do pagamento é o da loja. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. E a Justiça de Barcelona anunciou que o julgamento de Daniel Alves vai acontecer entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O ex-jogador da seleção brasileira é acusado de agredir sexualmente uma mulher dentro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. A defesa da vítima pediu à Justiça da Espanha a condenação por 12 anos de prisão ao ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira. É a pena máxima prevista para esse tipo de crime no país. Daniel Alves, de 40 anos, está preso desde o dia 20 de janeiro. A defesa também exige uma indenização de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, por sequelas físicas e psicológicas. No início de dezembro, a advogada da vítima, Esther Garcia, recusou o acordo proposto pela defesa de Daniel Alves e reiterou que qualquer delito contra a liberdade sexual torna os danos morais e as sequelas irreparáveis. A defesa da vítima também pediu uma medida protetiva, impedindo que Daniel Alves se aproxime da moça por pelo menos de 1 quilômetro durante 10 anos, após o jogador cumprir a sua pena. O documento entregue à Justiça inclui ainda a requisição de que o brasileiro tenha liberdade vigiada depois que saia da prisão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, por intermédio, da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, fechou 76 novos acordos comerciais com 38 países em 2023, o que representa um recorde para o setor do agronegócio brasileiro. As aberturas de mercados abrangem uma ampla variedade de produtos, incluindo carnes, grãos, frutas, vegetais, sementes e produtos florestais. Os principais destinos foram as Américas e a Ásia, com destaque para o México, China e Chile. A abertura do mercado mexicano para carnes bovinas e suínas brasileiras foi uma das principais conquistas do ano. A medida, que já era esperada há 20 anos, permitirá que o Brasil exporte esses produtos in natura para o México, sem a necessidade de processamento térmico prévio. O México é o segundo maior importador mundial de carne suína in natura, com importações de 1.200.000 toneladas em 2021. A abertura do mercado representa uma enorme oportunidade para o setor de carne suína brasileiro. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h19. Nessa última sexta-feira, o presidente da FAEG, ex-deputado federal José Mário Schreider, concedeu entrevista coletiva na qual abordou diversos temas: balanço do setor agropecuário em 2023, crise no setor leiteiro, prognóstico para 2024, a importância do seguro rural foram alguns dos assuntos discutidos durante essa entrevista. Vamos conferir na íntegra as palavras do líder classista. Foi um ano desafiador, onde em qualquer atividade, seja na pecuária ou na agricultura, nós tivemos aí penar para fechar as contas. É um ano ainda que nós víamos com alta de custos da produção e baixa dos preços da commodity. Então essa equalização ela não é fácil de você fechar. Além do que uma crise muito forte, vários setores, mas principalmente no setor leiteiro, que é o que mais emprega no Brasil. Hoje nós temos mais de 1 milhão e 100 mil produtores de leite no Brasil. E o que ocorreu com o leite? Primeiro que a Argentina estava subsidiando os produtores argentinos em 30 centavos por litro. Isso fez com que os preços do leite caíssem muito e as empresas importassem muito leite. Para vocês terem uma ideia, aumentou em 280% a importação de leite em pó no Brasil. E o que acontece? Quando eu trago muito produto, leite em pó, eu estou industrializando produtos com leite em pó e deixando de adquirir leite in natura, deixando de adquirir leite produtor. Então houve essa queda exacerbada. Qual é a atitude que nós devemos tomar? Primeiro, junto ao governo federal, está aqui a deputada federal Marussa, que é vice-líder da Frente Parlamentar de Defesa dos Produtores de Leite do Brasil, nós tirarmos um benefício fiscal que as indústrias têm junto ao governo federal, ou seja, elas têm um benefício fiscal que é o programa Leite Saudável, que em vez de 20% de benefício fiscal, eles passam a ter 50% de benefício fiscal sobre IPI, né? PIS e COFINS, né? PIS e COFINS. Então isso dá às empresas
um desconto muito grande no imposto federal. O que esse decreto que foi trabalhado pela CNA, pela Frente Parlamentar Agropecuária, conseguiu? Empresas que produzem leite perderão todo esse benefício fiscal. No governo do estado, a mesma forma. Então, essas são atitudes que foram tomadas, ações que foram tomadas para o setor lácteo, para ver se a gente dá um certo equilíbrio. E nós esperamos agora que, com a eleição do Milei na Argentina, a gente consiga equilibrar. Aí vocês perguntam assim, mas como que funcionava isso? Nós tínhamos um acordo de cota. O Brasil é um acordo privado, não era de governo esse acordo, era um acordo privado. Entre os produtores do Brasil, representados pela CNA, e a indústria argentina, nós tínhamos cotas estabelecidas mensais, de 4 mil toneladas por mês. Então, não pode passar de 4 mil. Com isso, você tinha um equilíbrio. O problema é quando você tem uma super oferta ou uma importação maciça, aí você derruba os preços. Quando você tem ela equilibrada, você vai ajustando. Então, nós queremos ver se agora, com o governo Milei, a gente consegue retomar esse acordo de cotas. Então, 2023 foi um ano desafiador, um ano onde as margens de rentabilidade do produtor goiano e do produtor brasileiro caiu, né? Foi uma safra muito boa, mas nós tivemos perda de renda. O que nos espera para 2024? Podemos ter uma expectativa muito positiva, porque o cenário não é de grandes mudanças. Nós devemos ter aí ainda preços baixos das principais commodities, soja, milho, carnes, enfim, açúcar, enfim, aquilo que o Brasil mais exporta, e o Brasil exporta muito, não é? E ainda com custos bastante altos. Aliás, nós estamos mais ou menos voltando ao normal do que era preços históricos. Mas a questão qual é? Que o custo subiu muito. Então, quando você tem preço baixo aqui de venda e o custo alto, a conta não fecha. Qual é o agravante que nós temos esse ano? O problema do El Niño, trazendo seca, falta de chuva para muitas regiões do Brasil, e outras regiões do Brasil nós temos aí chuvas em excesso. Então, essa é uma situação onde nós temos que ter cuidado. Nós estamos lutando muito em Brasília para poder colocar mais recursos no seguro rural. Nós estamos lá trabalhando para mais 500 milhões de recursos para o seguro rural. O seguro rural já acabou o dinheiro, não é? E nós não temos também dúvida nenhuma de que nós vamos ter perdas localizadas, mais perdas na safra do Brasil. E o seguro rural ele se faz extremamente necessário para que essas perdas sejam equilibradas. Mas uma outra preocupação que nós temos hoje, as empresas que trabalham no setor de seguro, elas estão praticamente, o prêmio que elas recebem e o sinistro que elas estão pagando está praticamente embolando. Isso é um risco, porque ninguém vai trabalhar no vermelho. E como que a gente pode melhorar isso? Fazendo com que mais produtores participem do seguro rural. Essa é a saída que a gente tem. Trabalhamos um bom plano safra, praticamente, e aí eu quero dizer a todos vocês que nós da CNA, nós não sentamos com o governo federal para tomar cafezinho, mas nós sentamos com o governo para discutir pauta definida. Todos sabem que nós temos, não é um lado, mas que nós não temos aí uma confiança no governo que está aí. Todo mundo sabe disso, isso é público e notório. É um governo que procura de todas as formas desmerecer o setor agropecuário do Brasil. Tanto que certos ministros do governo federal, mais pontualmente a ministra do Meio Ambiente, ela chega a falar que é o ogro, né, do Brasil. Então, isso é inaceitável um membro do governo federal falar de um setor que representa 27% do PIB, mais de 30% dos empregos, 50% das exportações do Brasil. Uma postura do ministro dessa forma. 7h25 agora no próximo bloco. Orçamento 2024, o relatório prevê mais recursos para o fundo eleitoral e emendas e retira quase 30% do novo PAC. STF não vai pautar a descriminalização do aborto no primeiro semestre de 2024. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saiam daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. O relator do Orçamento 2024, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo,
apresentou nesta quarta-feira o seu substitutivo à proposta de lei orçamentária para o ano que vem, divulgada em agosto pela equipe econômica do governo federal. O relatório deve ser votado ainda ontem na Comissão Mista de Orçamento e pode sofrer alterações. Se for aprovado na comissão, o texto segue para aprovação do Congresso e pode ser analisado ainda hoje. Entre as alterações, o relator propôs mais recursos para o fundo eleitoral, que passou de 940 milhões na proposta do orçamento enviada pelo Executivo para 4,96 bilhões. Pela proposta, o valor foi suplementado com recursos da reserva de contingência destinada ao atendimento de emendas da bancada estadual. Além disso, o substitutivo do orçamento também prevê um aumento de recursos para as emendas parlamentares, que saltaram de 37,64 bilhões de reais na proposta do governo federal para 53,08 bilhões de reais, um aumento de 15,44 bilhões. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, não pretende pautar a descriminalização do aborto no primeiro semestre do ano que vem. Ele suspendeu a votação sobre o tema no final de setembro deste ano. O entendimento de Barroso é de que o polêmico tema ainda não foi debatido de forma suficiente. Pouco antes de se aposentar, a ministra Rosa Weber, que era relatora do caso desde 2017, votou pela descriminalização de interrupções da gravidez até a 12ª semana de gestação. Barroso seria o próximo a votar, mas ele pediu destaque e tirou a votação do plenário virtual. Flávio Dino, que deve assumir o STF, também deve assumir o processo sobre a descriminalização do aborto, mas como Rosa Weber já votou, ele também não poderá se posicionar sobre o tema, embora seja o relator. Em sabatina no Congresso, Dino disse que discorda do voto da ministra aposentada. O aplicativo protege dados e inutiliza celulares roubados. Vamos saber como funciona com Alain Barbosa. Um celular roubado vai deixar de ser, entre aspas, um bom negócio. É que para tentar inibir roubos e furtos e proteger os dados do usuário de smartphones, o governo federal lançou nesta terça-feira o aplicativo Celular Seguro. Funciona como um botão do pânico. Assim que for acionado, o aparelho será bloqueado e todos os aplicativos das empresas que aderirem ao sistema também, como explica o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. A gente transforma o aparelho num pedaço de metal, de pouca utilidade para aquele que pensa em praticar esse crime. Então a gente desestimula o crime e desestimula também a receptação. Então a gente tem dito, não compre aparelho de origem duvidosa. Se você não tiver a certeza que ele veio da loja, que é um aparelho legal, não compre. Por quê? Porque você vai jogar dinheiro fora, porque o aparelho será bloqueado e vai parar de funcionar. O bloqueio do aparelho pode ser feito por uma pessoa que o usuário indicou quando instalou o aplicativo, ou por ele próprio por meio de um site. A Anatel torna o celular inutilizável em 24 horas. Segundo Ricardo Capelli, as empresas de telefonia se comprometeram a iniciar o bloqueio das linhas telefônicas, ou seja, dos chips, até o dia 9 de fevereiro. Porque boa parte das senhas são recuperadas através de SMS. E aí, com as operadoras bloqueando a linha telefônica e o envio, portanto, do SMS, a gente fecha o ciclo. O bloqueio dos aplicativos bancários é em até 10 minutos. Tem um outro banco que colocou em até 30 minutos, mas ele é muito rápido. Os aplicativos, tanto bancários quanto os demais aplicativos de compra online, de compra de alimentos, de viagens, enfim, eles exigem um tempo de resposta muito rápido. Além dos principais bancos do país, empresas de transportes de passageiros e de entregas de alimentação aderiram ao aplicativo Celular Seguro. O Ministério da Justiça está em tratativas com as mídias sociais para que os aplicativos delas também sejam bloqueados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38 agora. Um homem de 32 anos foi preso suspeito de aplicar golpe de marido de aluguel ao oferecer serviços de casa para clientes em Piracanjuba. Diego César Ribeiro Rocha foi autuado pelo crime de estelionato na última terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito oferecia serviços de eletricista e reparos de calha e exigia adiantamentos com a justificativa de comprar os materiais.
No entanto, após receber o dinheiro, Diego desaparecia sem prestar pelos serviços pagos. A investigação apontou que Diego tem outras passagens pelo crime de estelionato, além de outros casos parecidos com o golpe praticado. Segundo a corporação, o indivíduo já foi investigado por outros 7 crimes com o mesmo modus operandi. E mais de 230 filmes produzidos em Goiânia foram inscritos para receber o fomento cultural da Lei Paulo Gustavos, disponibilizado pelo governo federal. Recentemente, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou os resultados, incluindo projetos contemplados, suplentes e desclassificados. As produções audiovisuais inscritas incluem curtas-metragens, longas-metragens e obras seriadas. No total, 19 filmes dessas categorias serão produzidos no ano que vem, utilizando os recursos aprovados em projetos selecionados para a LPG. Além dos projetos já aprovados, existe ainda a possibilidade de que alguns suplentes também sejam contemplados, caso haja sobra de recursos. 7h39, Operação Paz realiza quase 40 mil ações de segurança pública. Lucas Xavier é quem conta essa história. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás divulgou o balanço das ações da Operação Paz, iniciada em setembro e articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Goiás, 39.839 ações já foram realizadas no âmbito da paz, que visa reduzir as mortes violentas intencionais. A ação segue em andamento até o dia 31 de dezembro. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, destaca a importância das ações integradas das forças de segurança e avalia positivamente os trabalhos da Operação Paz. É uma avaliação extremamente positiva. São ações oriundas do Ministério da Justiça que alinharam com as orientações aqui do governo do Estado. Então foi um trabalho muito grande entre as forças de segurança pública do Estado e as forças de segurança pública federal, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O delegado corregedor da Polícia Federal em Goiás, Ricardo Duarte, também ressaltou a importância da integração das forças de segurança. Em Goiás, a Polícia Federal participa ativamente das ações integradas com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, através da Força Integrada do Combate ao Crime Organizado, o escritório FICO. Nesse escritório, existem todas as forças policiais representadas pelos seus homens e mulheres. Temos lá a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Estadual, a Polícia Penal Federal, a Polícia Civil. E através desse escritório e das ações encetadas, nós conseguimos reduzir a criminalidade apoiando a Secretaria de Segurança Pública. Em relação aos registros de prisões por mortes violentas intencionais, a Operação Paz realizou 608 ações, sendo 26 menores apreendidos em flagrante de ato infracional e 15 menores apreendidos por mandado de busca e apreensão, além de 340 presos em flagrante de delito e 222 presos por cumprimento de mandado de prisão. Ao todo, 281 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ainda na Operação Paz, foram instaurados 561 inquéritos policiais, 491 inquéritos foram concluídos e remetidos com autoria e materialidade, e 861 medidas cautelares foram representadas. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias.